Vamos para F. Vou dar um zoom out aqui. A F então aqui é o π. A G é 3π sobre 2 e a H é 2π. Então tá. Vamos para cá. Então vamos fazer aqui π. Lembrando que a gente já fez a conversão, isso é 180 graus. Né? Então vamos desenhar aqui o ciclo trigonométrico. Colocar o eixo Y e o eixo X. Lembrando que o eixo Y é o vertical e o X é o horizontal. Esse ponto aqui é o ponto 1, 0, que é o ponto onde passa a reta tangente. Mais ou menos aqui. Bom, 180 graus, ele vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o 180 graus. Então, nós vamos fazer uma reta auxiliar. Essa reta auxiliar, então, passa pelo ângulo e pela origem, né? Então, aqui, ó, passa pelo ângulo e passa pela origem. A gente consegue visualizar que essa reta auxiliar deu exatamente igual à reta, né, do eixo X, certo? Bom, só que temos a interseção, né? A interseção da nossa reta auxiliar com a reta da tangente dá exatamente nesse ponto, que é o ponto 1, 0. Né? Bom, como a nossa retinha da projeção ela começa no ponto 1, 0 e ela vai até a nossa marcação, a gente percebe aqui que ela não tem nem como ir para cima nem como ir para baixo, porque a nossa marcação ficou exatamente no ponto 1, 0. Então essa retinha, essa projeção, ela não tem tamanho. E se não tem tamanho, é 0. Então a tangente dπ é igual a 0. Tá? Então justamente por causa disso, porque a projeção, né, quer dizer, a interseção da reta auxiliar com a reta tangente bateu exatamente nesse ponto 1, 0, e se isso acontece, não tem como eu conseguir desenhar essa reta, né, porque ela não vai nem para cima nem para baixo. O ponto de origem e o ponto final estão no mesmo local, né, por isso que essa reta não tem tamanho e a tangente é 0. Bom, vamos agora para G. A G então é 3π sobre 2. A gente já viu ali a conversão, isso dá 270 graus. Então, se eu desenho aqui o ciclo trigonométrico, o eixo Y e o eixo X. Y e X. Temos aqui então o ponto 1, 0. Aqui então passa a reta tangente. A reta tangente passa pelo ponto 1, 0. É o único ponto que essa reta encosta da circunferência, tá? Por isso que ela está tangenciando, né? A reta tangente, passa apenas por um ponto, que é esse ponto aqui. E agora o ângulo 270, a gente sabe que ele fica mais aqui embaixo. Então esse é o 270 graus. Faço a minha reta auxiliar, ela vai passar então pela origem e pelo meu ângulo. E aqui agora eu percebo, né, que vai dar exatamente o eixo Y, né? Essa reta e o meu eixo Y estão na mesma posição. Então eu não vou ter interseção, já que a minha reta tangente e a minha reta dos senos,
né, a reta y, elas são retas paralelas, né, então não tem interseção. Se não tem interseção, eu não consigo formar essa reta, né? Então, se eu não consigo formar a reta, ela não existe, tá? Então, existe uma diferença de não conseguir formar a reta e a reta não ter tamanho. Quando a reta não tem tamanho, ela é zero. Agora, quando eu não consigo, né, não existe interseção, eu não consigo formar a reta, daí quer dizer que ela não existe. Então, aqui a tangente de 3π sobre 2, ela não existe. É o E com o risco em cima. Tá certo? E agora vamos para H, que era 2π. A conversão então dá 360 graus, né? Então aqui 360 graus. Então vamos desenhar isso. Faz a circunferência. Faz o eixo vertical. Faz o eixo horizontal. O eixo vertical, então, ele é o Y, também chamado de eixo dos senos. O eixo horizontal é o X, também chamado de eixo dos cossenos. Aqui temos esse ponto, ele é o ponto 1, 0. E a reta tangente passa por esse ponto. Nós temos que o 2π, né, que é o 360 graus, 360 graus está na mesma posição que o 0 graus, né, que é aqui. Tá? Então, nós temos aqui que fazer agora a reta auxiliar. Reta auxiliar passa pela origem e pelo ângulo. Então, se você perceber aqui, dá exatamente aqui o eixo dos cossenos, né, dá o eixo X. Nós temos uma interseção, né, entre o eixo da tangente e o eixo dos cossenos, que também é bem aqui. Né, o que acontece? Esse aqui é meu ponto 1, 0, também é o 0 graus e 360 graus. Tudo caiu aqui, não tem tamanho então essa reta, né? Essa projeção, eu não consigo nem para cima nem para baixo. Então aqui a tangente de 2π é 0. Tá? Quando eu tenho interseção, sempre vai ter um valor numérico para representar isso. Tá certo? Quando a interseção cai bem no ponto 1, 0, então é o 0. Né? E quando não cai, né, vai para cima, vai para baixo, então vai ter um outro valor numérico aqui para representar a tangente. Agora, quando não tem interseção, né, quer dizer que a tangente não existe. Né? E o 0 ele não tem sinal, né, nem mais nem menos, é o 0.